É vídeo todo dia é vídeo às 10, é vídeo todo dia às 17. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Salve, leques de boas! Aproveitando que eu estou impossibilitado de trazer gameplays aqui no canal, eu vou aproveitar e vou trazer mais um resumo desse livro aqui, o Five Nights at Freddy's, The Fourth Closet, o terceiro livro de Five Nights at Freddy's. E galera, esse é o 8º capítulo, é o capítulo mais longo que eu já li até agora e ele tem muito diálogo, então eu vou tentar o máximo possível resumir ele pra vocês, porque tem muita coisa, muita informação pra ser absorvida. Deixa já o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, beleza? E o capítulo ele começa justamente de onde ele parou da última vez. A Jessica ela foi sequestrada pela Charlie falsa e ela acordou, ela tava amarrada numa cadeira, sabe? Quando alguém é raptado e daí do nada acorda amarrado numa cadeira e tal, clichê pra caramba, eu sei, mas foi isso que aconteceu com a Jessica. Ela tava amarrada numa cadeira e na frente dela tava a falsa Charlie. E ela notou uma coisa, a falsa Charlie era realmente um animatronic. Na verdade, um animatronic que nós, jogadores de FNAF, conhecemos muito bem. Era a Baby. Sim, era a Baby que tava se passando por Charlie por aí, andando, fingindo que era Charlie, com o disco de ilusão, fazendo as pessoas verem a Charlie nela. Só que não era bem a Baby de Sister Location que a gente conhece. Era uma Baby um pouco mais humanoide. O rosto dela não era que nem com os olhinhos esbugalhados e tal, que nem a Baby normal. Não, ela era uma Baby mais humana. Ela parecia realmente, tinha a altura da Charlie, ela parecia mais a Charlie, o rosto dela era bem mais humano do que animatrônico, o corpo dela não era gordinho, o corpo dela realmente era, parecia com o de um humano, tinha fisionomia parecida. Então é a Circus Baby realmente, mas é uma Circus Baby diferente da Baby de Sister Location que a gente conhece. E aí a Jessica, ela olhou para a Circus Baby e falou, e aí, quem é você? E a Circus Baby, ah, eu sou a Charlie, ou pelo menos parte de mim é a Charlie. Então a Circus Baby começou a contar, ela começou a falar com a Jessica, e enquanto a Jessica ouvia, a Jessica tentava soltar secretamente os nós que amarravam ela na cadeira. E aí a Baby, ela parecia que estava triste, né? E ela estava olhando pela janela e contando uma história para Jessica. Nessa história se revelou que a Baby é, na verdade, a filha de William Afton. Ela é, na verdade, a própria Elizabeth, que nem nos jogos ela é também, né? E realmente aquilo que aconteceu em Sister Location aconteceu também no livro. A Baby era uma carcaça, era um animatronic normal, um robô qualquer, que uma vez veio a engolir a Elizabeth. E aí agora a Elizabeth tá dentro do corpo da Baby. Só que o que acontece? O William Afton, ele trabalhava dia e noite na Baby e ele tinha uma obsessão muito grande pela Baby. Ela era meio que a maior criação da história da vida de William Afton, e a Elizabeth, quando era criança, tinha muita inveja disso. O William Afton deixava ela de lado, negligenciava ela, não dava a menor bola pra Elizabeth quando ele estava trabalhando na Baby. E aí o que aconteceu? A Elizabeth foi lá, queria ver a tal da Baby, e aí ela tirou o pano que cobria a Baby e a Baby sugou ela pra dentro dela e ela virou um ser só junto com a Baby. Basicamente o que aconteceu na história de FNAF normal. E aí ela tava lá chorando as pitangas pra Jessica, dizendo o quanto que o pai dela negligenciava ela e tudo mais, e contando também que ela não sabia por que ela tinha as memórias da Charlie dentro dela, mas ela simplesmente tinha, por algum motivo estavam lá as memórias dela. E aí, depois de um tempo, depois de tanto conversarem, a Jessica finalmente consegue se soltar e ela sai correndo na direção da porta para fugir. Só que quando ela chega lá, ela abre a porta e ela dá de cara com Springtrap. Ela dá um grito, cai pra trás, como quem diz, ai meu Deus, não, por favor, não me pega. O Springtrap vai tentar matar ela, ele chega mais perto pra pegar ela e matar ela, até que do nada ele cai no chão, desativado, e aí um disco de ilusão que tem dentro dele também é desativado, e na verdade aquilo é um boneco. Não era o Springtrap, era só um boneco. E aí da porta, por onde veio aquele boneco, entrou o verdadeiro William Afton, que tinha saído da fantasia de Springtrap e agora ele estava em carne e osso, digamos assim, mas não é bem assim. Na verdade, o William Afton, ele estava numa cadeira de rodas, essa cadeira andando mecanicamente, controlada por controle remoto,
E o William Afton, galera, ele tava muito desprezível, ele tava extremamente arrasado. Ele tava sem um olho, ele tava com um buraco do olho totalmente vazio, porque ele não tinha um dos olhos. Ele tava careca, cheio de cicatriz. Aqui no pescoço dele tava aberto, dava pra ver as entranhas aqui do pescoço dele, a cicatriz pelo corpo todo. Ele tava com um roupão meio como que eu tô usando agora, e aqui por baixo uma camiseta como se fosse um pijama, como se ele fosse um paciente de hospital. Ele tava totalmente fraco, totalmente esquartejado. E nada mais justo, afinal ele tomou para as Spring Locks 2 vezes, na verdade. Então acho que é o mínimo que podia estar acontecendo. E outra coisa, as partes de Spring Trap, lembra que o Spring Trap é todo metal, é todo, sabe, várias partes robóticas e tal. Várias delas estavam entranhadas no pescoço, nos braços, nos dedos, na cabeça aqui, como se elas tivessem virado parte do corpo dele. Então ele estava realmente lá todo ferrado, todo cicatrizado e com partes metálicas, algumas da fantasia atreladas no corpo dele. Bem tensa a situação do William Afton. Aí ele começou a conversar, né, com aquela coisa lá de vilão, né, tentando botar um pavorzinho na Jessica. E aí do nada, lá da porta por onde ele veio, ela ouviu um barulho, um grito de criança. Tinha alguma criança ali que deu um grito, e aí a Jessica imediatamente olhou pra ele e falou assim: Ei! Quem que tá lá? Quem que você matou agora? E aí o William Afton simplesmente falou assim: ninguém novo. Simplesmente assim, ele falou simplesmente isso bem seco e aí mudou de assunto. Aí eles começaram a conversar sobre como o William Afton, sabe, trapaceou a morte, digamos assim, várias vezes e tal. E aí a Jessica quis tirar as caras com ele. Ela queria provar pro William Afton que ele falsificou a morte dele, lembrando que lá, eu não sei se vocês se lembram, se você acompanhou os nossos resumos do segundo livro, The Twisted Ones, você vai saber do que eu tô falando. Mas lá no The Twisted Ones, o Clay, o policial, o pai do Carlton, fala que ao examinar o lugar lá onde aconteceu Five Nights at Freddy's, o primeiro livro, lá no restaurante, tinha sangue falso. Vocês se lembram disso? Pois é, e agora ela estava falando pro William Afton: William Afton, você falsificou sua morte, tinha sangue falso lá na Freddy Fazbear's Pizza. Mas o William Afton fez questão de ressaltar que o sangue falso não era dele. Ele disse para ela: eu posso te assegurar, nunca mexi com sangue falso na minha vida. Todo o sangue que escorreu de mim era muito verdadeiro. Eu saberia, né? Afinal doeu bastante, não é verdade? E a Jessica: quê? E o William Afton: pois é, menina, eu sou um capetão em pessoa, mas eu também sangro como qualquer outra pessoa. E eu sangrei bastante. E aí o William Afton continuou conversando, né, sobre como ele estava cheio de pedaços de metal ao longo do corpo dele, porque ele acabou se fundindo com a fantasia de Springtrap. Ele comentou que cada movimento que ele fazia causava uma dor inimaginável. Só o fato dele levantar o braço aqui já doía muito nele. E tanto que para ele poder dormir, tinha que tomar uma dose de medicamentos que fazem as pessoas dormirem, mas que ele tomava tanta dose desse medicamento que se fosse dosado em um humano normal, esse humano morreria. E aí a Jessica obviamente falou, né, não sinto pena nenhuma. E eu também não sentiria, afinal o cara é um assassino psicopata. Nesse meio tempo a Jessica ouviu mais um grito de criança e a Jessica olhou para o e pensou assim: tem criança aqui, velho. Tem criança aqui, o que tá acontecendo? Depois de muita conversa e tal, foi dito muita coisa ali, mas uma coisa em especial que o William Afton deu a entender é que o Henry ajudou ele a construir os discos de ilusão. O William Afton falou que o máximo que ele conseguiu fazer com os animatronics era simplesmente fazer um robô que pudesse andar, mas que o Henry foi quem conseguiu ter a ideia de que se você não consegue criar algo orgânico, natural, você pode fingir que criou. E aí deu a entender ali naquela passagem do livro que o Henry foi quem conseguiu criar os discos de ilusão, ou pelo menos apresentar o projeto dos discos de ilusão para o William Afton replicar. Eles continuaram conversando bastante, mas depois de um tempo a Jessica olhou para a porta e pensou: vou fugir. Só que depois a Baby acabou tirando do estômago dela, acabou saindo uma garra, meio que um monte de fio assim, e tinha uma garra lá dentro também. E aí a Jessica meio que se assustou e pensou: cara, se eu tentar fugir por aquela porta ali, ela vai me pegar com essa garra num piscar de olhos. Então, vou ficar aqui
e vou tentar sobreviver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Afinal, por que eles estão me mantendo aqui? Por que se eles querem me matar, por que eles já não me mataram logo de uma vez? E aí foi revelado o porquê de eles não terem matado ela. Porque eles meio que precisavam da Jessica. Como? É o seguinte, William Afton estava ali todo ferrado, todo cheio de cicatriz, todo sem poder andar, todo cheio de dor, e ele queria meio que se tornar imortal, ou pelo menos trocar daquele corpo para outro. E ele queria ir nada mais nada menos que para o corpo de um animatronic. Pois é, olha que interessante. Só que não era um animatronic qualquer. A Baby, ela puxou uma gaveta, meio como aquelas que tem nos necrotérios, sabe? Que você puxa uma gaveta e sai um corpo. E naquela gaveta tinha um resto de animatronic. O que eles tinham feito? Eles tinham pego os animatronics originais, o Freddy, o Bonnie, o Foxy e a Chica, todos os 4 animatronics originais que a gente viu lá no primeiro livro e que a gente conhece muito bem, e derreteu todos eles e fundiu todos eles. Eles estavam todos juntos em uma peça de metal só. Uma peça de metal toda, sabe, toda preta, toda carbonizada. Tinha uns negocinhos que pareciam uns braços, outros que pareciam umas pernas e outros que pareciam uns suportes de olhos. Era basicamente uma fundição dos 4 animatronics toda ferrada e que ainda estava viva, porque eles meio que se moviam de vez em quando, assim como se estivesse tendo os espasmos, mas não conseguiam, por exemplo, caminhar nem nada. Tanto que a Jessica falava, ei, são os animatronics originais, aqueles que as crianças que morreram anos atrás estão dentro deles. E eles meio que respondiam tentando se mover assim, né? Só que eles nada mais nada menos eram do que partes metálicas fundidas, então eles não tinham muito o que fazer. Estavam lá todos os animatronics fundidos uns nos outros, formando um animatronic só, e, ao que tudo indicava, as almas das crianças ainda estavam lá dentro. E no meio, aqui, bem no centro dele, um brilho laranja estava se formando, sabe? Estava se formando um brilho laranja que não sabe se é calor, o que era, mas era um brilho laranja. E a Baby estava esterilizando suas mãos. Aí a Jessica meio que sentiu a maldade. Ela viu, cara, a gente vai de alguma forma fazer uma cirurgia no William Afton. E o William Afton falou, vamos fazer sim! E aí o William Afton deitou e falou assim, Baby, começa a cirurgia. Daí a Baby, mas eu ainda tô esterilizando as mãos. Baby, começa logo a cirurgia. Eu ainda tô esterilizando, você pode pegar uma infecção. E ele gritou, Elizabeth, faça o que eu mando! E aí ela parou e começou a fazer a cirurgia nele. E ela precisava da Jessica para fazer a cirurgia, para a Jessica entregar para ela as coisas. A Baby começou a fazer a cirurgia, dosou o William Afton com alguma coisa que fez ele dormir na hora, e aí ela abriu ele com o bisturi, e ela ia pedindo as coisas para Jessica, e a Jessica ia alcançando para ela cada uma das ferramentas. Depois de um tempo, a Baby tirou o rim do William Afton e colocou dentro daquele resto de animatronic, meio que forçou o rim para dentro do resto de animatronic. E aí depois o William Afton acordou e perguntou assim, deu? Conseguiram? E a Baby, sim, a cirurgia foi um sucesso. Ele, tá bom. Aí que foi entendido, né, que o William Afton tá colocando órgão por órgão dele dentro daquele animatronic, daquele resto de animatronic, para um dia vir a possuir aquele animatronic. Ele não pode colocar todos de uma vez só porque é um processo meio lento, sabe? Então, basicamente é isso que está sendo feito. O William Afton está entrando para dentro da junção de todos os animatronics originais, tentando colocar órgão por órgão lá dentro. Ele comenta em um certo momento que a alma de alguém, ela é atrelada à carne, e para ele conseguir fazer ele ficar imortal, assim, a alma dele durar para sempre, ele precisa atrelar a carne dele a algo que vai durar para sempre. No caso, ele quer atrelar a carne dele a um animatronic, um robô. E se a carne dele estiver lá, então a alma vai estar também. É por isso que as crianças, quando foram colocadas dentro dos animatronics, os seus espíritos vieram a possuir aqueles animatronics. Meio confuso de entender, mas ainda dá. E a Jessica, com tudo que estava acontecendo, tendo que ver sangue, tendo que ver um órgão, ela teve que pegar o órgão, inclusive, em um certo momento, depois de ver tudo aquilo, ela estava bem enjoada, ela estava meio tonta. E aí a Baby, meio que para tirar uma onda, ela virou a Charlie de novo, olhou para ela e falou, calma, aqui é a Charlie, confia em mim que vai dar tudo certo. Esse pessoal tá cada vez pior, esse William Afton e essa Baby, gente. Me segue no Instagram se você quer o próximo capítulo, @Renan Souzones, o link tá na descrição. Tamo junto, até a próxima!